e serve como reflexão para muito torcedor que enchia a boca para dizer assim: o Gabriel é a cara do Flamengo. Marrento, papai, que faz, que acontece, que é o cara que se garante, que não sei o quê. E eu sempre falei: olha, gente, o ídolo maior do Flamengo, o Zico, é a antítese disso. É. O torcedor pode ser fanfarrão, falar um monte de bobagem e tal, mas a referência profissional de ídolo do Flamengo não é essa. É a exemplar até para outros no Brasil todo. Vai perguntar pro Vampeta. Tudo bem, Vampeta não é um grande ídolo da história de nenhum clube, né? Nem referência para muita coisa, mas vai perguntar para ele o que é o Zico. Né? E ele fala isso dos outros. Ronaldo, Marcelo, cara de várias gerações. Quando o Zico aparece, tudo bem que o Zico cativa também, né? Porque ele trata todo mundo com muito carinho, com muito respeito, muita humildade. O Zico é uma pessoa assim que às vezes ele é tão humilde. Eu já vi situações do Zico profissionais, porque eu já trabalhei com ele no esporte interativo. Eu já vi situações profissionais do Zico que até assusta a humildade dele chegar para um estagiário e perguntar: o que você acha? O que você acha que eu devo falar aqui e tal, fazer e tal, não sei o quê, porque não tinha ninguém. E depois ele reclamou, depois eu vi ele reclamar com um chefe lá falando: pô, não tinha ninguém aqui para me dar uma orientação, só tinha estagiário aqui. Ele até reclamou com o chefe, mas com o estagiário, com a pessoa pequena ali, o menor, ele tratou com respeito, até com uma reverência que me surpreendeu. Porque Chama atenção. o menino deve ter tomado um susto, porque, tipo assim, o que eu vou falar pro Zico? Verdade. Né? O que eu vou falar pro Zico? Porque o Zico, o garoto não tinha experiência de televisão, ele tinha experiência ali do métier, ali do meio, ali da parte operacional. Mas o Zico tinha muito mais experiência que ele. Então o Zico tem essa característica, enfim, abriu um parênteses muito grande, perdão. Mas ele é de uma humildade absoluta, né? E o Flamengo tem que tratar o Zico como referência. Seriedade, profissionalismo, porque os grandes momentos da história do Flamengo tiveram dois caras do futebol do Flamengo, tiveram dois caras até exagerados na questão do profissionalismo. Nos anos 80, o Zico, e agora em 2019, o Jorge Jesus, que é o cara que botou a coisa na linha, como o Zico fazia. Porque o Flamengo, para sair da linha, é muito fácil, para entrar no oba-oba é muito fácil, para entrar na acomodação é muito fácil, porque é um mundo de sonho. Você tem uma torcida espetacular, imensa do seu lado. Agora, então, eu me lembro de um amigo que mora na Itália. Ele lá da Itália, pelo WhatsApp, ele falou assim: cara, eu fico imaginando o que esses jogadores, em 2019, o que esses jogadores estão vivendo no Flamengo. Deve ser o auge para um jogador. Tá jogando no Maracanã lotado, ganhando tudo, com a torcida hipnotizada, e os caras fazendo magia em campo, ganhando tudo, e com a mídia que existe hoje, que o Zico não teve, que outros não tiveram, com a mídia, o mundo todo vendo isso, Portugal repercutindo, porque o Jorge Jesus estava aqui e tal, ele falando sobre isso, eu sempre fiquei com isso na cabeça, falando, realmente. E por que aquilo tudo estava acontecendo? Porque tinha um cara que não deixava a coisa sair do prumo, de forma até radical, xingando o jogador, às vezes passando do ponto, como o Jorge Jesus fazia. Mas ali mostrou, quando o Flamengo junta a sua mística, a sua força, com a seriedade e o profissionalismo, aonde o Flamengo pode chegar. O do Zico tocou o céu lá no mundo, ganhando o mundo, e o do Jorge Jesus quase conseguiu. Quase conseguiu, só não conseguiu porque hoje a disparidade é muito maior. Porque se fosse o equilíbrio dos anos 80, só 3 estrangeiros, aquela coisa toda como era antes, o jogador não saía daqui e tal, o Flamengo seria campeão do mundo, muito provavelmente em 2019, se o Liverpool não fosse uma seleção mundial. Então, assim, é bom para o torcedor pensar assim: o Flamengo é um pouco fanfarronice e tal, oba-oba, papapá, exagero e tal. É sim, mas a referência do Flamengo não pode ser o Gabigol, não pode ser o Romário, que é o ídolo de muita gente também por causa dessa coisa da marra, da não sei o quê. O que o Romário ganhou no Flamengo? Muito pouco. Por quê? Porque muitas vezes ele atrapalhou. Porque esse jeito atrapalha, agrega pouco. Então que fique
E olha que o Romário é infinitamente mais talentoso que o Gabigol. Mas são dois perfis em que acham que a idolatria é igual a privilégio. Enquanto o Zico, a idolatria era igual a responsabilidade. Exemplo, né, André? Dá o Exato. exemplo também. Exemplo e responsabilidade. Para o Zico era assim, eu sou o ídolo, a única coisa que eu exijo é... Ele falou isso para mim. Ele falou, a única coisa que eu chegava na reunião e falava, olha só, eu vou chegar antes de todo mundo, eu vou trabalhar mais que todo mundo, eu vou ficar aqui até mais tarde, eu que vou puxar fila em treino, eu que vou aparecer na televisão, na crise ou na vitória, eu faço tudo, pode deixar tudo comigo, eu só exijo uma coisa, o meu salário tem que ser o maior de todos. E isso ele só fez porque ele viu o Dida se ferrar no Flamengo. Morrer pobre. E ele achava aquilo um absurdo, porque o Dida era o ídolo dele. E ele falou, aí ele não sei se o Dida chegou a falar isso para ele ou alguém falou isso para ele da família dele, um dos irmãos, falou isso para ele, ó, não dá mole em contrato para clube. Você ama o Flamengo e tal, mas não dá mole. E ele tinha um exemplo também no Vasco, que era o Roberto. Roberto, a mulher, a Jurema, teve que assumir a responsabilidade da carreira dele porque ele assinava papel em branco. Não, eu amo o Vasco, eu jogo, me paga qualquer coisa. E o que vocês me pagam tá muito bom. Ele era um homem simples, de hábitos simples, que ele ganhava ali qualquer coisa, porque hoje é ínfimo perto dos salários que se pagam hoje. Ele falava, não, tá bom. Ele assinava qualquer coisa. Aí a mulher foi olhar e falou, cara, tá maluco? Você é o craque do time, o ídolo, não sei o que, tu não é nem o maior salário do clube. Aí ela teve que tomar a frente da coisa. E o Zico viu isso tudo porque ele era amigo do Roberto. E aí ele também começou a não dar mole pro Flamengo. Toda a renovação de contrato do Zico era um Deus nos acuda. Porque ele cobrava caro, não dava mole, não abria mão de nada. Ele falava, não vou abrir mão de nada porque eu deixo tudo aqui. Eu não vou abrir mão de nada. E os jogadores falavam assim, vai lá e pede mesmo, porque se você tiver um bom aumento, a gente vai atrás. A gente não vai ganhar igual a você, mas a gente vai atrás. O Júnior me falou isso. A gente falava, Zico, porra, quanto mais você conseguir aumento, você é o cara. Quanto mais você conseguir aumento, a gente também consegue, porque eu chego perto do seu salário, o Leandro chega perto do seu salário, a gente não vai querer o mesmo, mas a gente chega perto do seu salário. Os companheiros nem discutiam. Tinham vergonha de discutir, porque o Moser contou isso, né? Que estava indo para casa, quando ele olhou para trás, estava o Zico, no escuro, treinando sozinho, batendo falta. Aí ele falou que ficou com uma vergonha, ele não sabia onde enfiar a cara. E aí voltou para continuar fazendo um treinamento lá e tal, ficou com o Zico até a hora que não dava para enxergar mais nada, aí os dois foram embora. Então, assim, é esse o exemplo que o Flamengo, que o torcedor entenda isso. Olha a referência que a gente tem. Olha o que jogadores que são ídolos de outros clubes falam do Zico. Você vai ficar do lado de um cara que não é referência de porra nenhuma, referência só do que é errado? Não dá, entendeu? Não é uma coisa de... Não tô querendo impor comportamento para as pessoas, é só para você pensar. Até porque o Zico muito dificilmente vai te decepcionar. Já esses outros, Romário saiu pela porta dos fundos do Flamengo, você pode até discutir se teve sacanagem ou não, mas o fato é que ele fugiu de um compromisso do Flamengo para ir para outro, pessoal dele. E o Gabriel com esse comportamento. Então, é bom para o torcedor parar um pouquinho para pensar no que ele tem que ter de referência. A torcida do Flamengo pode ser fanfarrona, marrenta, falar as coisas e tal, que é o maior do mundo e tal, não sei o quê. Se o jogador tiver essa visão um pouco egocêntrica, não é bom. É bom quando é o Zico. É tão fácil. Quem é o maior ídolo da história do Flamengo? O Zico. Então quem é a referência? É o Zico. Não é o Romário, não é o Gabigol, não é outro qualquer desses com esse estilo em que acha que idolatria é privilégio. Não, idolatria é responsabilidade e exemplo.